da hereditariedade. Se eu tenho familiares de primeiro grau que tiveram, eu tenho mais risco. Se eu já tive pólipo, eu tenho mais risco. Se eu tenho doença inflamatória intestinal, que se resume basicamente a duas, retocolite ulcerativa e doença de Crohn, eu tenho mais risco. Mas risco todos nós temos. Muito bem, 12 horas e 31 minutos agora, 12 horas e 31 minutos, esse é o programa Revista em Foco, nesta tarde de quarta-feira. Hoje nós estamos sabatinando aqui, conversando, passando orientações, que é muito importante, com o doutor Oscar Paim, que é proctologista. Doutor, vamos dar uma passadinha. O senhor atende onde? Hoje as pessoas estão ouvindo, né? Como é que eu faço? O senhor já falou aí para o ouvinte, né? Mas aonde é a sua clínica hoje? As pessoas que querem procurar. E um homerio aí querendo fazer pergunta, mas está com vergonha, mas eles vão lá lhe visitar. Sim. Aonde que fica, doutor? Mas também pode mandar o WhatsApp aí, que ele fica com vergonha e manda o WhatsApp. Mas a clínica é na José Bonifácio, na Joaquim Antônio, 492, do lado do Parceria Armas ali. O telefone lá é 3422-5028. E os usuários aí da rede pública, a gente atende semanalmente aí uma quantidade grande de pacientes do SUS através do projeto da Santa Casa de Proctologia. Uhum. Esse projeto eu atendo lá na Santa Casa, mas o agendamento é feito direto nos postos de saúde. Aí vai ao postinho, pega o encaminhamento, eles colocam num sistema e esse sistema faz o agendamento direto para ser atendido lá na Santa Casa. Aí lá na Santa Casa a gente atende toda a região, né? Uhum. Essa rádio tem um alcance grande aqui na região. Graças a Deus, né? Isso. Então a gente atende pacientes de Rosário, São Gabriel, Livramento. Convênios também? Lá na Santa Casa não, aí eu atendo direto na clínica. Não, estou dizendo na sua clínica. Na clínica a gente atende todos os convênios. E na Santa Casa os pacientes do SUS. Claro. Muito bem, doutor Oscar Paim. Tem gente na linha. Alô, quem fala? Alô? Sim, pois não? Eu urino muito, é sinal de... Quem é que está falando? É Paulo. Paulo. Eu urino muito. Fale um pouquinho mais alto, a gente está com dificuldade de lhe ouvir. Assim, eu urino demais. Sempre indo no banheiro tem que fazer o exame da próstata. Se tu urina bastante quantidade, é uma coisa. Se tu urina pouca quantidade várias vezes, é outra coisa, né? Então, um dado bom para avaliar isso é mais ou menos saber quantas vezes à noite tu tem que levantar para urinar. Se já levanta 2, 3, 4 vezes, tem que fazer uma avaliação prostática, sim. Mas não é só a próstata, né? Uma das coisas comuns que faz aumentar a quantidade de diurese é diabetes, né? E o paciente, às vezes, está com a glicemia elevada, ele começa a urinar mais vezes e ele pensa que o problema é prostático. Mas, dependendo da tua idade e da quantidade e da força do jato, a avaliação da próstata faz parte aí da investigação de por que tu urina bastante. Obrigado. Muito bem, tá aí os nossos ouvintes interagindo aqui, né? Isso é muito importante, a participação do ouvinte conosco. Essa é a proposta do programa Revista em Foco, Guia Alegrete, né? De que trazer até você um programa diferenciado, abrangendo aí vários setores, né? Principalmente na área de saúde, né? Porque tem muita gente que diz, Conde, que legal, a Revista em Foco colocou esse programa, a gente fica se orientando, a gente fica orientado, né? É muito importante. E essa participação do ouvinte direto, tirando algumas dúvidas com o doutor, então, é sensacional. Doutor, sangramento anal ou nas fezes, coceira, dor, ardência e presença de nódulos seria um sintoma de quê? De hemorroida. A primeira coisa que eu penso quando tu falou isso aí é hemorroida. Mas, de novo, a gente tem que avaliar para ver. Tem outras coisas que podem dar isso também, né? Uhum. Mas, a princípio, nodulação, sangramento, dor e coceira, doença hemorroidária é o mais comum. E a doença hemorroidária, hemorroidária, né? Ela pode ocasionar do quê? De uma má alimentação? Hemorroida é uma variz. Hemorroida é uma variz, né? Uma veia que dilata e fica torta.
Então, a gente tem várias veias no reto e na região anal, e com o decorrer dos anos, aquilo ali vai fazendo uma varicose, vai ficando uma veia dilatada, e aí ela começa a apresentar algum sintoma. Então, o raciocínio do que causa hemorroida é o mesmo raciocínio do que causa uma varize. Então, sobrepeso, esforço repetitivo, intestino preso, constipação. Tem gente que tem hábito de ficar muito tempo sentado no vaso, isso é uma coisa péssima. Né? Tem gente que gosta de ler jornal, livro, sentado. Agora o celular faz parte. Isso aí é um problema sério. É um problema, porque na hora que eu tenho esse costume de ficar lendo jornal e um tempão. Agora eu vou me alertar. Não, já tinha me alertado, mas a gente tem esses mau hábitos. Né? E porque às vezes ali no vaso... Porque é um lugar que a gente fica sossegado. Sim. Meditando, né? Meditando. Então no vaso ali, todo o peso do corpo está em cima do reto ali. E aí, se tu fica muito tempo naquela posição, faz um esforço maior, né? A gestação também é um fator predisponente importante. As mulheres, depois da gestação, tendem a dilatar ali o plexo hemorroidário, porque o bebê cresce ali 9 meses empurrando o reto para baixo e aumenta a pressão. O sobrepeso, eu já falei, e esforço repetitivo. Pessoal que gosta muito de musculação, de levantar peso em excesso, fazer... A galera saúde aí, às vezes tem que ser cuidado. Não, mas é que a musculação tem que ser feita tudo com bom senso, né, Sim, Conrad? O problema é que o cara vai na musculação, chega lá, bota 60, 80 quilos em cima e começa a fazer agachamento. E aí tu imagina que isso não pode ser uma coisa boa, né? Não é uma coisa fisiológica, como a gente diz. Então, muito bem. Esse tipo de coisa é um fator predisponente para a doença hemorroidária. Tá certo, então. Bom, agora estão faltando 20 minutos para 1. Problema no umbigo. Crescendo? O que será? Eu acho que é hérnia. Um Volmir. Deve ser uma hérnia. Uma hérnia. Hérnia umbilical é uma coisa comum. E quando o umbigo começa a crescer, ficar meio dilatado, assim, protruso para fora, né? E normalmente deve ser uma hérnia. Doutor, nós já estamos quase encerrando aqui, o nosso próximo convidado daqui a pouco estará conosco. Fale um pouquinho sobre incontinência anal, só para o pessoal se localizar aí. Nós estamos com o doutor aqui, Oscar Paim, ele é proctologista, um dos melhores médicos do estado, do Brasil, aqui no Alegrete. Fale para nós então sobre incontinência anal, doutor. A incontinência é a incapacidade de reter as fezes e os gases, né? Então ele começa a ter perda de fezes e de gases involuntariamente. A incontinência está relacionada então à diminuição da pressão na musculatura esfincteriana. Os esfíncteres são um conjunto de músculos que tem ali naquela região que retém, que segura o esvaziamento do reto. Quando esses músculos vão perdendo capacidade de retenção, de força, aparece então a dita incontinência. Muito bem. Outra pergunta aqui, tem gente na linha, hein? Alô, quem fala? O telefone não para, né? O telefone, tá uma audiência, esse programa tá explodindo aí nos rádios e tudo aí. Doutor, quem fala com o doutor aí? Alô, quem fala? Alô, é o Roberto. Roberto, como é que tu tá? Fala da onde, meu jovem? Eu falo aqui da Zona Leste. Zona Leste, qual é a pergunta? Eu gostaria que o doutor me dissesse, respondesse aí qual é o tratamento, qual é o segmento quando a gente tem quando acontece esse rompimento dessa veia que ele está falando aí, qual é o tratamento que a gente teria que fazer? Estou falando da hemorroida? Isso. O tratamento, existem vários tratamentos, né? Vamos por partes, assim. A gente sempre tenta, inicialmente, o tratamento clínico conservador. Uso de medicação que ajuda a circulação da veia ali, tem vários componentes que podem fazer isso, né? Uso de um creme ou pomada, banho de assento, melhora do hábito intestinal, tornar as fezes mais macias, evitar o esforço repetitivo, evitar comida muito temperada, diminuir a ingestão de bebida alcoólica. Se fez isso, não funcionou, continua tendo muito sintoma, aí a gente tem que partir para um tratamento mais invasivo, tem que mexer na veia. Aí tem várias possibilidades, pode-se fazer
ligadura elástica da hemorroida, pode-se fazer congelamento, que é crioterapia, pode-se fazer aplicação de infravermelho, pode-se fazer cirurgia, e a cirurgia tem várias técnicas, e assim por diante. Doutor, Sim. eu lhe faço essa pergunta por causa que isso aconteceu comigo ontem, e daí eu me desloquei à UPA, e daí o médico lá me receitou isso aí que o senhor está falando, entendeu? E aí quando foi ontem eu consultei com ele todo atestado, e ontem é como se diz outro, fazendo a medicação que ele me passou, e até essa pomada que o senhor está falando aí, e daí ela veio do pé puro, né? Arrebentou? Isso, E sangrou ou saiu pus? as duas coisas. Então deve ser um abscesso, deve estar inflamada. Aí o tratamento é um pouco diferente. Marca uma consulta lá, porque a gente vai ter que ver, porque às vezes esse caso igual o teu, se saiu pus, é um abscesso. Aí depois tem que fazer uma pequena cirurgia aí para isso não voltar. Tá? Tá bem, doutor, tá bem. Ok. Muito bem, 12 horas e 41 minutos, a importância, né, da participação do médico aqui e da direção do programa aqui, de trazer o ouvinte junto com o médico, né? Muitas vezes muitas pessoas querem fazer perguntas e a gente não tem essa oportunidade de estar tendo agora. E essa é o foco do programa Revista em Foco. É uma redundância, o foco da Revista em Foco, mas é realmente esse o objetivo, né, nosso, de aproximar o ouvinte do médico. Bom seria que a gente pudesse fazer em todas as áreas, né, principalmente na área da segurança, educação, enfim. Doutor, já estamos encerrando aqui. Outra pergunta aqui, caroço no ânus, o que pode ser? Essa é que eu já tinha. Normalmente é hemorroida, né? Hemorroida, né? Normalmente é hemorroida. Aí aqui tem outras perguntas, dor no ânus, o que pode ser, enfim. Bom, essa pode ser hemorroida, dor no ânus pode ser hemorroida. Fissura, tudo dói ali, né? Na verdade é uma região extremamente sensível, extremamente vascularizada e inervada. E quando a pessoa tem ardência frequentemente, né? Parece que parece estar assado, assim. Isso. Isso aí geralmente é uma dermatite, é uma irritação da pele. E na grande maioria é provocada por um fungo. De ficar úmido ali, aquela região, de suar muito, às vezes pessoas que usam... eu sempre digo isso, que essa roupa íntima sintética, né, de lycra, desses tecidos sintéticos, tem gente que faz alergia. E aí ela começa a fazer uma dermatite de repetição e ali coloniza um fungo e fica como se tivesse igual a frieira do pé. Né? E é candidíase, aí dá ardência, coceira, dá essa sensação para estar assado, e isso não melhora se não tratar. Olha só. Então tem que olhar, ver se é isso tem mesmo, que fazer o visitar tratamento. o médico, né? Porque fica difícil de dar uma medicação. Porque essas coisas a gente tem que olhar, né? Não adianta como. eu dizer é isso e sem ver direitinho. Tá certo. Vamos em frente aqui, doutor, suas considerações finais. Tem mais gente lá na linha querendo falar com ele, com o médico. Olha só que sucesso, doutor. Brincadeira, né? Vamos ter que investir em cima aí do doutor e contratar ele aqui para o programa. Eu acho que eu vou entregar aqui o programa para ele, Joyce. Vamos ter que investir naquela clínica lá, né? Patrocínio forte aí. Estou brincando. Já está, né? Já está, né? É forte. Bom, nós estamos tratando de um médico que tem uma credibilidade tremenda aí, né? Que é o doutor Oscar. Doutor Oscar, tem mais gente na linha querendo falar com o senhor. E agora, doutor, quem fala? Alô? Alô? Opa, quem está falando? É a Marisa. Dona Marisa, qual é o seu problema, dona Marisa? O problema é o meu esposo que ele pediu para mim perguntar. O esposo está com vergonha de falar? Hã? O esposo fica com vergonha e empurra a mulher. E manda eu. Que bárbaro. Sabe o que? Ele fica 3, 4 dias sem ir aos pés. E para ir aos pés ele tem que forcejar horrores. Nossa. E depois ele vem só as bolinhas igual de ovelha. Aí ele quer saber o que o doutor indica para ele. Assim, de imediato, assim, ele tem que comer fibra, né? Fibra é fruta, verdura, legumes e cereais. Então, abóbora, mandioca, chuchu, cenoura, vagem, repolho. Tomar 2 litros d'água por dia. Evitar ao máximo usar leite e derivados. E pode-se usar, tem vários medicamentos que ajudam também, né? E tem compostos à base de fibra também, que são mais naturais. Aí tem diversas marcas aí.
Se isso não resolve, aí tem que fazer uma consulta também e avaliar. Mas, de regra geral, fibra bastante na alimentação, diminuir leite e derivados, tomar 2 litros de água e procurar dar umas caminhadinhas também ajuda, tá bom? Tá bom, doutor. Muito obrigada. De nada. Não é fácil, doutor, o brique, né? 15 faltando para uma, doutor. Vamos embora aqui, porque eu tenho Tá bom. outra não, mas eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais e que o senhor falasse também a respeito de cuidados, né, que deve se tomar, enfim, mas tem que visitar o médico periodicamente. Bom, periodicamente, de quanto em quanto tempo? olha, se tu tem sintoma, tu tem que ir de imediato, né? E fazer o acompanhamento. Mas eu recomendo pelo menos uma vez ao ano fazer uma visita ao cardiologista, ao proctologista, ao urologista, ao ginecologista, as mulheres, né? Porque tem que cuidar da máquina, do mesmo jeito que a gente cuida de um carro. Sim. Né? A gente leva no mecânico, faz revisão, troca óleo, faz tudo direitinho, e às vezes no próprio corpo não se faz nada. Então, isso são medidas importantes. Comer direito é uma coisa importante, né? Não precisa excesso de gordura, excesso de condimento, excesso de bebida alcoólica, procurar não fumar. A briga contra o cigarro é uma briga que a gente tem há 200 anos e a gente não consegue vencer essa briga. Eu fico extremamente triste. E como é que tem médico que fuma, né? Pois é, mas isso aí é aquela história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Eu considero que são suicidas. Exato. Né? Eu considero que são suicidas, porque ele sabe... Ele está falando, ó, não fuma, mas ele fuma. Né? Ele sabe o mal que faz. Mas cada um, né? Como dizia já o Caruncho. Exatamente, mas para quem quer viver bem, tem que abolir o cigarro. Com certeza. Se tu quer, como dizia um amigo meu, cada um escolhe a maneira de se suicidar. Tem uns que se suicidam bem devagarinho, né? Que é fumando todos os dias. Eu agradeço o convite aí da revista, da rádio de vocês. Eu estou à disposição. Infelizmente, às vezes a gente não consegue dispor de muito tempo para estar sempre junto de vocês aqui. Acho que o programa tem um objetivo muito, muito bom, trazer a medicina de algum especialista mais perto do povo e para ouvir perguntas, dirimir dúvidas, é uma coisa extremamente importante. A gente ainda, às vezes, passa por muitas situações que são desinformação, e esse é o papel da mídia, né? Trazer uma informação boa, de qualidade. Então, parabéns a vocês e, no que eu puder, eu estou sempre às ordens. Tá? Doutor, sempre bom falar com o senhor. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aí, sucesso. Obrigado. Que o senhor possa salvar muitas vidas aí, né? Obrigado, um abraço. Tudo de bom. Tá aí o doutor Oscar Paim, né? Esse jovem com muita experiência, né? 52, parece que tem 34, né? Brincadeira. Pois é, né? Essa é a proposta do programa Revista em Foco, focar, né, nas patologias e várias doenças, enfim. Nós estamos vivendo um tempo bem difícil, né? Mas que não adianta ficar se lamentando, né, Vaninha? Nós temos que botar a bola na rede e saber que estamos aqui e saber que nós temos Deus também que nos protege, né, que nos cuida. Por isso que nós estamos vivos aí. Então vamos agradecer em vez de reclamar. 12h48 agora. 12h48. Em seguida nós vamos conversar. A próxima entrevista agora vai ser com a Tânia Rossosinelli, assistência social do Hospital da Santa Casa de Alegrete. Já está na linha conosco ou não? Ainda não? Daqui a pouquinho ela estará na linha conosco. Estão faltando 10 minutos agora. Aqui no relógio está 10 minutos. O outro está 12h48. Então a família é desunida, o relógio, né? Bom, vou tirar a máscara agora. Estou sozinho no estúdio, agora posso tirar a máscara, né? Sempre tem um para dar uma cacetada na gente às vezes aí. Fica sem máscara, né? Que poucos contribuem, mas para reclamar tem muitos. Vamos fazer um intervalo aqui, voltamos daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês e conversando com a próxima entrevistada, que é a Tânia Rossosinelli, assistência social. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad.
Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659 2385 para mais informações. Muito bem, vamos em frente com o nosso programa. Estou parabenizando a rádio, essa equipe, pelo ótimo programa aqui. Ele não colocou o nome aqui, o cidadão, mas ele está parabenizando pelo programa. Muito bem, vamos com a Tânia Rossosinelli, assistência social, que está conosco na linha já. Boa tarde, a nossa próxima entrevistada, que é a Tânia Rosso. Boa tarde, Tânia. Boa tarde aos ouvintes. Prazer falar com você. Igualmente. Nosso muito obrigado por atender a nossa solicitação, tá bom? Sim, eu que agradeço de poder trazer um pouco a informação, né? Fale um pouquinho mais alto, porque fica um pouco mais... Né? Tá bem, tá conseguindo me ouvir agora? Agora 100%. Tá bem. Chega, tá bem legal agora, dá para bem tá audível. Tânia, vamos já direto ao assunto. Como assistência social, como a assistência social está ligado à segurança do paciente? Fale para nós um pouco do seu trabalho aí, o trabalho que é desenvolvido por você. Sim, então, enquanto assistente social aqui da Santa Casa, né, sou eu e mais uma outra colega, a Graziele, e nós atuamos enquanto assistente social na segurança do paciente. E quando se fala em segurança do paciente, tem vários tópicos, né? Onde nós entramos? Nós entramos na segurança do paciente como um todo. Mas quando a Comissão do Controle de Segurança do Paciente atua e existe um paciente com risco de queda, né? Quando é feita a anamnese da enfermeira, ela coloca paciente com risco de queda. Quando existe essa queda desse paciente do leito, né, no leito existe, feito então, desenvolvido, né, um questionário para saber onde foi, o que justificou, o que aconteceu com essa queda desse paciente. Um dos fatores, e aí é onde nós entramos, paciente não deambula, paciente no leito, foi se virar e caiu. Bom, tem que ter a grade, né? Uhum. Então, todos os pacientes são colocados à grade. Mas se esse paciente está sozinho e essa queda aconteceu porque ele não estava com o acompanhante, automaticamente é uma ação social também, onde nós temos que atuar, então, na busca desse acompanhante para esse paciente. E então aonde nós enfrentamos as dificuldades. E elas são enormes, né? Porque em muitos momentos nós temos pacientes sozinhos, pacientes sem a presença de um familiar, de um responsável legal, de um cuidador, né? Sendo formal ou informal, mas tem que ter alguém para cuidar dos seus idosos, para cuidar não só do idoso, mas que um outro um homem adulto, uma mulher adulta, que precisa ter um acompanhante. Em caso de abandono, Tânia, de paciente no hospital, como proceder? Como vocês procedem em caso do abandono familiar? Aí é que nós entramos atuando direto, né? Então é uma linha de cuidado, né? Atuamos em equipe multidisciplinar, médico, enfermeira, enfim, todas as áreas afins. Mas entra a assistente social aí na busca desse familiar, desse cuidador, desse responsável legal. E, infelizmente, existe muitas pessoas sozinhas, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas também estão em uma situação de vulnerabilidade maior, muitas vezes a situação socioeconômica não permite um cuidador, ou as pessoas estão rompidas com seus vínculos familiares, e aí é difícil chegar
a esse responsável por esse idoso ou por essa pessoa que está internada e que está vulnerável, que já veio de uma situação vulnerável, que foi encontrado em via pública, que mora sozinho, que os filhos ou não tem filhos. Então a gente busca, através do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, Conselho do Idoso. Quando a gente vai, né, Conselho do Idoso e CREAS, e primeiro a gente tenta a família, né? O núcleo familiar, alguém que pode ter, a gente procura quem está com o cartão do benefício desse idoso. Muitas vezes pega o cartão e abandona, né? Sim, isso também é muito comum. Esse cartão, ele está na responsabilidade de alguém. A pergunta para o idoso, né, na acolhida. Com quem o senhor mora? Eu moro sozinho. Onde está? E o senhor recebe um benefício? Sim, recebo. Onde está esse benefício? Ah, está com o Joãozinho, a Mariazinha, né? Um exemplo. Ou está com o dono do armazém. Eu deixo no armazém porque eu retiro as minhas despesas mês. Esse cartão ele não tem que estar com o dono do armazém e ele não tem que estar com quem não esteja cuidando desse idoso. Então, quando ele está na mão de alguém, é aí que nós vamos buscar esse alguém. Se a gente não consegue buscar esse alguém, aí a gente aciona Conselho do Idoso, CREAS, Ministério Público, a gente busca muito aporte, né, no Ministério Público. O CREAS nos ajuda bastante, né, as assistentes sociais do CREAS, né, a gente está toda hora chamando, mas às vezes a gente não consegue, a gente faz o impossível e não consegue. Existem muitos casos de abandono de familiar de pacientes com transtorno psiquiátricos, Tânia? Sim, a gente tem pacientes com histórico de etilismo, né, o uso abusivo do álcool, ele é um fator maior, talvez, do que o saúde mental em si, né, o comprometimento maior dos psiquiátricos, ele entra na linha do paciente dependente químico. Esse é um caso bem maior, né, de abandono. A gente também tem idosos que não são dependentes químicos que também estão abandonados, né? Então, a gente está sempre tentando ver o porquê, mas a gente sabe que o dependente químico, ele acaba muitas vezes sendo abandonado. E quando eles são abandonados e não tem para onde ir, como é que fica, Tânia? Aí é que vem o problema. Quando ele é idoso, nós temos uma política, né? O Conselho do Idoso, o Estatuto do Idoso, ele é claro que todo idoso precisa ter suporte, que todo idoso tem direito à moradia, né? À saúde, a bem-estar, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Existe um estatuto que protege o idoso, mas muitas vezes é muito difícil. Quando não existe, então a gente tenta, através do CREAS, conduzir esse paciente para uma instituição de longa permanência para idosos, né? Uma casa de idosos. Mas a gente sabe que as casas de idosos aqui para homens são 2. E dentre essas 2 tem uma que é mista e temos uma só para mulheres. E que eles também estão com a sua capacidade lotada, eles também estão sem vagas, porque essas vagas extrapolaram, né? Então, quando não se tem, a gente vai tentar buscar, tenta daqui e dali, tenta um ajuste com algum familiar, tenta conduzir, muitas vezes acaba ficando uma internação social, que é onde a gente não pode ter internação social dentro de uma casa de saúde, né? Dentro de um hospital filantrópico, que atende 80% SUS, 85% SUS, como é o nosso, onde tem uma demanda reprimida de pacientes na UPA esperando. Então, a gente tenta, da melhor maneira, conduzir isso, né? A gente, então, aciona o Ministério Público para tentar, via judicial, conseguir alguma vaga, então, que às vezes existe algumas vagas que estão destinadas à Secretaria de Assistência Social, que é onde também a gente consegue, mas é bem complicado, assim. Eu vejo que de uma das demandas, né, que o serviço social, ele é complexo. Hoje, para te teres uma ideia, o social, ele vem empurrando a saúde, né? Os adoecimentos, eles não estão só na parte
bio, né, ou a biopsíquica, ela também é social. E muitas vezes os pacientes internam porque tem uma questão social muito fragilizada, onde eles estão adoecidos, eles estão sem cuidados, porque um idoso acamado sozinho não consegue fazer nada. Sim. Né? Ele não consegue se alimentar, ele não consegue ter os cuidados de higiene, ele não consegue nada. Ele vai viver, ele vai tentar sobreviver, né?